A essa altura, todo mundo já sabe que o prefeito de Araucária, no Paraná, sério, gente, no Paraná, não sai nada de bom lá do meu estado. Enfim, todo mundo sabe que o prefeito, que é do Partido Cidadania e tem 65 anos, se casou neste mês com uma adolescente de 16 anos. 16 anos. Você também deve saber que na mesma semana ele promoveu a sogra ao cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo. Tem algumas questões nessa história, mas para mim, a principal delas é como a imprensa em geral tratou essa questão toda em tom de fofoca, de notícia de programa vespertino de televisão. Prefeito que casou com uma menor de idade. Ah, mas a menor foi emancipada. Ah, mas ele ainda empregou a sogra. Olha o nepotismo. Foi mesmo nepotismo? Foram puxar a capivara do prefeito. Engraçado, né? Puxar a capivara. Eu adoro esse termo. Enfim, foram puxar a capivara do prefeito e ela é mais suja do que página que cobre vida de... O assunto principal desse escândalo, porque é um escândalo, parece que está passando à margem da discussão que deveria ser principal. Essa prática vergonhosa do que acontece aqui no Brasil e nos coloca em quarto lugar no ranking mundial de casamentos infantis. Ah, Marilis, mas aquela garota tinha 16 anos e sabia o que estava fazendo. Vamos lá, duas coisas. Sabia mesmo? Mais importante, essa questão não é sobre o casamento que aconteceu em Araucária, mas sobre uma realidade horrível que acontece no Brasil todo, e faz milhares de vítimas que são crianças e adolescentes, mulheres. Bora falar sobre isso? Bora entender por que essa notícia não é só uma excentricidade, uma coisa vergonhosa, uma safadeza. Eu ouvi todo tipo de coisa sobre essa questão em Araucária. Vamos entender por que é muito mais do que isso? É muito mais grave para a gente como sociedade, como país? Vamos embora. Bruno, a vinheta. Eu quero começar com uma provocação. Que adolescente não sonha em casar com um homem de 65 anos, hein, gente? Quem, aos 16 anos, não se apaixona por alguém com idade para ser seu avô? Que menina, em pleno rebuliço hormonal, não prefere as dificuldades da vida conjugal às descobertas da juventude? A notícia sobre o casamento entre um idoso, e ele é um idoso de 65 anos, e uma garota de 16 anos no interior do Paraná, é o retrato grotesco de uma prática que acontece bem aqui, gente, no nosso quintal. Porque quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente pensa em países onde os direitos humanos ainda não são uma pauta importante. O Brasil tem dezenas de situações que violam os direitos humanos, mas nós temos debatido os nossos problemas. E as questões relacionadas às mulheres, felizmente, estão no centro desses debates. Mas quando a gente pensa em meninas sendo obrigadas a casar muito cedo, ou mesmo em casamentos aparentemente consentidos, né, por elas, a gente pensa logo, por exemplo, no Afeganistão. Ou talvez nos cafundós da Índia, de Bangladesh ou da Nigéria. Mas o chocante é saber que só esses 3 últimos países que eu falei aparecem antes do Brasil no ranking de casamentos infantis. Não é chocante? Eu acho chocante. Você tem, de um lado, a idade média de casamento no país aumentando. E em 1974, por exemplo, o brasileiro se casava ali por volta dos 24 anos, mais ou menos. Em 2014 bateu nos 31. E do outro lado, só nos 3 primeiros meses desse ano aconteceram, em média, 8 casamentos por dia, registrados em cartório, gente, por dia, envolvendo um menor de idade. Hoje a idade mínima para que um adolescente tenha permissão de se casar é de 16 anos, mas até 2019 não havia idade mínima para que as crianças fossem submetidas a relações conjugais. Não é inacreditável? Esses dados não mostram, não contabilizam uniões estáveis, aquelas sem registro, ou seja,
Pode ser muito pior. A organização Girls Not Bright, significa meninas não noivas, estima que 36% da população feminina menor de 18 anos seja casada ou viva em união estável. É o país com mais casos na América Latina. Eu fiquei chocada com esse dado. E daí você pode falar assim, mas eu não conheço ninguém, não tem, na minha família isso nunca aconteceu, no meu prédio, no meu bairro, na minha cidade, aqui dentro da minha bolha, não acontece. A gente está precisando olhar para fora da bolha. O Código Civil brasileiro estipula em 16 anos o que é chamado de idade núbil, esse matrimônio com autorização dos pais. Pela legislação, os jovens já teriam uma aptidão psíquica. Olha que maravilha. Não é contra a lei. Curiosamente, a quantidade de meninas que se casam nessa fase é 4 vezes maior do que a de meninos. Outra surpresa, os maridos são em média 9 anos mais velhos do que as noivas. Todo mundo fazendo comentários sobre o casamento do prefeito com a adolescente, sem parar para pensar na violência por trás desse tipo de história. Toda a história passou por um baita sensacionalismo, mas esse tipo de situação é um tema que deveria preocupar todos nós e nos mobilizar como sociedade. Não é sobre uma adolescente, por mais que nos choque a informação que a mãe e a tia ganharam cargos na prefeitura. Esse caso de Araucária faz parte de um ciclo de violências aos quais as mulheres começam a ser submetidas desde muito cedo. Quanto mais pobre a região, mais esses dramas se repetem. E, gente, os familiares, em geral, são coniventes e muitas vezes facilitadores dessa prática doentia. Às vezes em nome da reputação da família, seja lá o que signifique isso, pelo controle da sexualidade das meninas e, parece muito claro, por segurança financeira. É triste, mas acontece de famílias que querem garantir casamentos para resolver seus problemas de miséria. Acontece também em comunidades pobres em que o casamento é considerado status social. E muitas meninas começam a vida sexual muito cedo, engravidam e casam para sair de casa e conquistar o que elas imaginam ser um lugar com mais respeito naquela comunidade. É uma ilusão. É um ciclo de miséria, de violência que envolve abandono escolar, submissão, todo tipo de assédio, estupro doméstico, gravidez precoce e que alimenta essa cadeia que a gente conhece muito bem, essa cadeia que se chama desigualdade de gênero. Então, pessoal, quando falamos sobre a necessidade de uma educação mais igualitária, não é sobre dar às meninas o direito de vestir azul além de rosa. É sobre oportunidades, é sobre proteção, é sobre o fim dessas violências, sobre o fim da normalização de todas essas questões que passam a ser invisíveis na sociedade. Talvez por aquilo que eu falei, porque não aconteça dentro da nossa casa, no nosso prédio onde a gente mora, nas nossas micro cheirosas bolhas. E para quem está chegando aqui querendo dizer algo como quem tem 16 anos já faz sexo, já pode se casar. Vamos lá. Eu acho cedo. A descoberta da vida sexual precisa acontecer de uma forma saudável e segura. Isso pode levar alguns anos. Todos nós vamos nos conhecendo, aprendendo o que é bom, o que não é para nós. O início da vida sexual não tem nada a ver com a maturidade emocional necessária para uma vida adulta, cheia de responsabilidades, de deveres e muito menos para uma vida conjugal. Vamos embora para o nosso café? Hoje tem café. O papo foi pesado, né? Mas é um assunto que a gente precisa pensar. A gente precisa prestar mais atenção. Vamos lá. Bruna, vinheta! Já estou com o meu cafezinho. Não é toda semana agora que tem café, né? Eu tava olhando pro lado errado, mas vamos lá. O vídeo da semana passada é sobre o quê? Sobre as imagens que finalmente foram divulgadas da invasão do dia 8 de janeiro e a participação ali do general Gonçalves Dias naquela confusão que estava fazendo o general Gonçalves Dias ali. E aí vieram vários comentários, e esse daqui é bem
E esse daqui é bem interessante. O Eduardo Barbosa. Tem boatos há meses que existia algo estranho nessa invasão. O governo tentando evitar ao máximo investigar uma invasão que beneficiaria muito ele próprio. Vazam imagens da Guarda Nacional e do GSI facilitando a entrada de todo mundo e agora somos loucos porque tudo se confirmou? KKKKK. Contorcionismo mental desesperado. O seu, né, o Eduardo Barbosa? Porque de onde você tirou que o governo está tentando ao máximo evitar uma investigação sobre essa invasão? O governo não estava evitando nada, essa investigação já estava sendo feita, já tem gente, um monte de gente foi presa, um monte de gente está sendo foi investigada, está sendo, olha, Xandão, que indiciar pelo menos aí 100 pessoas. Assim, o governo não estava fazendo nada para evitar, até porque o governo não tem como evitar essa investigação de uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu. Não é um contorcionismo, é simplesmente uma tentativa de entender de fato o que aconteceu. Tanto que o vídeo da semana passada, se você volta lá, era verdades, mentiras e o que ainda precisava ser respondido, o que precisa ser respondido. Não tem contorcionismo nenhum. Ó, pega que esse pano aqui para passar é seu, tá? Mas vamos lá. A Priscila Mesquita, né? Ela tá falando sobre a CPI que agora querem colar. Convenhamos que quem vai se dar mal no fim das contas são os que incentivaram, financiaram e participaram das invasões. Muitos empresários e parlamentares nesse momento devem se preocupar com a tal CPI. É exatamente isso. Que é o que eles temem, porque isso já estava acontecendo, essas investigações já estavam acontecendo, muitos empresários bolsonaristas já sendo alvo de investigação, já estavam sendo interrogados e, claro, estavam muito preocupados com o que ia acontecer. Essa CPI é para tentar tumultuar, é para jogar esse foco no governo, para tentar jogar a culpa no governo e mudar um pouco o foco de cima de onde ele estava, mas isso não vai acontecer, amor. Não vai acontecer, porque assim agora, porque esse assunto volta para um palco de onde ele nem deveria estar mais, porque ele deveria ficar lá na justiça. Ele volta para esse palco e isso vai acontecer não só para o bem da oposição, vai acontecer para o mal também. Porque muita gente vai ser jogado ali nos holofotes e vai ter que arcar com as consequências, não só da justiça, mas também da opinião pública. E aí o comentário político aqui, esse é o perfil da pessoa que tem uma bandeirinha do Brasil, então a gente já sabe muito bem o que ele pensa sobre política, né? Ele fala, a tristeza da pseudo-jornalista é palpável. Eu tô triste? Eu tava triste no outro vídeo? Não, eu tava talvez saco cheio de ter que explicar que a Terra não é plana. Tô triste não, amor, eu tô feliz, tô com a pele boa, tô com uma blusa linda aqui da Reversa. Tô tudo bem, tá tudo certo. E eu queria muito saber de onde as pessoas repetem igual papagaio, né? Pseudo jornalista. Não, eu sou jornalista. Sou jornalista até muito mais tempo do que eu gostaria. Sou jornalista há mais de 25 anos. Tenho uma baita experiência e se tem uma coisa da qual eu me orgulho é de ser uma pessoa séria, comprometida com a informação, comprometida com o eleitor, isenta, mantenho o distanciamento da política, não tenho preferência política de nenhum lado nem de um outro. O que eu tenho, nossa, falei errado agora, nem de um lado e nem de outro. Eu tenho são bandeiras que eu levanto, que eu defendo como cidadã e sim, felizmente hoje eu tenho espaço para defender essas bandeiras, mas eu não defendo político nenhum, ideologia nenhuma, partido nenhum. Eu estou aqui principalmente para defender uma coisa que teve em risco nos últimos anos, que foi a democracia. Que gente como você que anda com essa bandeirinha aí, não tá nem aí, tá se lascando para a democracia e tá se lascando para o país. Eu tô meio pistola hoje, né? Vocês perceberam que eu tô meio pistola? Tem gente que gosta quando eu tô pistola. Aqui, a Andréia vem. Quem é essa mulher? Falando de mim, cheia de ponto de interrogação. Andréia, muito prazer. Eu sou Marilice Pereira Jorge
eu sou jornalista, sou colunista, comentarista, trabalho no jornalismo há mais de 25 anos, já passei pelas maiores redações, enfim, da imprensa tradicional brasileira, já trabalho na internet também tem alguns anos e tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe maravilhosa que é o Meio, que traz informação de qualidade para vocês toda semana. E vocês já assinaram o Meio? Assina o Meio, gente. Menos de R$10 por mês. Não dá para comprar nem uma coca no McDonald's, uma cervejinha no final de semana, mas dá para ter informação de qualidade todos os dias, o dia inteiro, porque toda hora a gente está produzindo material novo. E o Fábio Siqueira fala o seguinte: essa CPI vai servir unicamente para ressuscitar o elemento, eu gosto do elemento, o elemento, eu chamo de sujeito, o elemento que passou os primeiros 3 meses do ano na Disney. Quem será? Quem será que passou 3 meses do ano brincando com Pateta? Ou brincando de Pateta? E requentar a base de eleitores dele que já não estão mais tão engajados na política desde que perderam. É exatamente isso. O bolsonarismo estava precisando de um assunto para engajar, para reunir, para trazer essa base de volta, para as pessoas se sentirem ali comprometidas com algum tipo de assunto, e foram escolher logo esse, que é uma bobagem, que só vai servir para a gente trabalhar mais, a gente explicar as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas no final das coisas, sabe o que vai acontecer? Felizmente, o que tem acontecido? A justiça vai prevalecer, a verdade sempre vai aparecer, quem tem cana vai em cana e a gente vai continuar tocando o país e vai conseguir focar no que realmente a gente precisa discutir, que são aquelas coisas chatas de arcabouço fiscal, de reforma política, de políticas públicas que são interessantes, que foram arrasadas durante esses anos Bolsonaro. Vai ter um hiato aí, a gente vai ter que, enfim, parar para falar sobre CPI do 8 de janeiro? Vai. Mas daqui a pouco estamos de volta para falar sobre essas chatices de ter que ter um país para resolver, né? Gente, eu fico por aqui. Um bom final de semana para vocês. Vejo vocês na terça-feira na Mesa do Meio. Um beijo. Alguém vai no Titãs? Alguém vai...